A Agência Europeia de Medicamentos está analisando mais 4 vacinas contra a Covid para serem usadas na União Europeia. Entre elas, a Coronavac, como a gente sabe, já está sendo aplicada largamente aqui no Brasil. E sobre isso a gente conversa ao vivo com o Leonardo Monteiro. O Léo está em Lisboa, Portugal. Léo, bem-vindo, boa tarde para você aí. O que mais disse a Agência Europeia em relação a essas vacinas contra a Covid, hein? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Além da Coronavac, a agência analisa também as vacinas Curevax, Novavax e a Sputnik V. De acordo com os cientistas da instituição, os pedidos de autorização para a comercialização desses imunizantes foram apresentados pelas empresas fabricantes e a agência afirmou hoje que vai continuar os estudos até que haja evidências suficientes para liberar o uso dessas vacinas na União Europeia. No Brasil, a gente sabe, 13 estados estão autorizados a usar a Sputnik com algumas regras bem específicas. A Coronavac está sendo aplicada em todo o território brasileiro. A vacina desenvolvida pela empresa alemã de biotecnologia Curevac demonstrou eficácia, Trali, de 47% em uma análise provisória realizada na última fase de testes. Com esse resultado, a agência europeia afirmou hoje também que não vai impor um limite de eficácia mínimo de 50% para as vacinas, mas que ainda eram necessários mais dados completos da pesquisa. Enquanto mais vacinas estão sendo analisadas aqui na Europa, os europeus estão sendo cada vez mais vacinados. E os governos dos países europeus avançam com o relaxamento das restrições. A França deu hoje mais alguns passos para acabar com as restrições impostas pela Covid. Os franceses não precisam mais usar máscaras em espaços abertos, somente em ambientes com aglomeração, como é o caso de estádios de futebol e parques de diversão, como a Disney de Paris, que reabriu hoje depois de quase 8 meses fechada. Os visitantes também precisam seguir outras medidas de segurança, como o distanciamento social. Para isso, o número máximo diário de pessoas foi limitado. E o tradicional cumprimento aos personagens está temporariamente indisponível. Na França, o toque de recolher noturno deve ser suspenso já no próximo domingo, 10 dias antes do previsto. O primeiro-ministro Jean Castex afirmou que a situação sanitária no país melhorou mais rapidamente do que as autoridades esperavam. O país já vacinou 45% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Em Portugal, as autoridades estudam apertar as restrições em Lisboa para responder ao aumento de casos de Covid-19. Só a capital registrou 68% dos novos casos da doença. O país se aproxima da zona vermelha da matriz de risco. Com 1.350 novos casos, o indicador de transmissão subiu para 1,12, o que indica avanço na propagação do vírus. A decisão de recuar no desconfinamento deve sair ainda hoje durante o Conselho de Ministros. O aumento de casos e a prevalência da variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, fazem soar os alarmes. E os especialistas esperam medidas do governo para evitar que Lisboa impulsione uma 4ª onda da pandemia.